amigos, eu vou falar aqui nesse vídeo agora sobre um filtro, é o perspectiva, sombra e luz perspectiva. Eu já até falei sobre isso num determinado vídeo que foi feito aqui, faz parte do meu acervo de vídeos, mas a gente nunca coloca a mesma quantidade de pó de café na água e a gente sempre fala alguma coisa diferente, né? Então vamos ver o que é que a gente inova aqui nesse vídeo. Vamos abrir aqui o GIMP. Fazemos aqui um fundo novo, né? 1280, 720. Abrimos aqui o fundo branco e vamos colocar vamos trabalhar com pincel. Vamos colocar essa árvore aqui. Tá aqui, tá ativado aqui o pincel, né? Então vamos clicar aqui nessa árvore aqui. Como está muito grande aqui, vamos diminuir a escala. A escala diminuiu aqui para 50. Vamos ver se a gente coloca aqui a árvore. Então colocamos a árvore aqui. Eu vou ativar uma outra coisa aqui para me livrar do pincel no momento. Bem, para a gente trabalhar com filtro sombra, luz, perspectiva, a gente tem que selecionar a figura ou colocar o canal alfa, né? Ou colocar o canal alfa na figura. Então, no outro vídeo nós selecionamos, vamos usar aqui o canal alfa. Então nós podemos fazer aqui o seguinte: vamos aqui na ferramenta de seleção por cor, selecionamos aqui o fundo branco e aqui em seleção nós invertemos a seleção. Invertendo a seleção, ficou a árvore selecionada. E aqui nós fazemos o seguinte: nós vamos em editar, copiar, e aqui mesmo nós vamos em editar novamente e colar. Então colamos a árvore no mesmo lugar onde ela está, né? E clicamos aqui em criar uma nova camada e colamos, né? Vamos aqui em visualizar e exibir limite de camada. Clicamos aqui para retirar aquele limite de camada aqui para a gente não ver mais. Bem, isso quer dizer que vejam que nós tínhamos uma camada, agora temos duas, né? Então se temos duas camadas, então estamos com o canal alfa, né? Quer ver? Vamos aqui no menu camada e aqui em transparência, veja que adicionar canal alfa aqui está desativado, né? Ele está com a cor esmaecida porque está desativado, mas porque o canal alfa já está aplicado aqui na figura. Bem, então vamos, nesse caso aqui, vamos aqui em filtro, né? Já que tem o canal alfa, vamos em filtro, sombra e luz, perspectiva, e vem o diálogo aqui, né? A janela Script Full Perspectiva.
Então vem com um ângulo de 45 graus, vem com uma distância relativa do horizonte de 5 e vem com o componente relativo da sombra de 1. E vem com raio de desfoque 3, opacidade 80, interpolação linear. Agora vamos colocar aqui permitir redimensionamento. Então colocamos, marcamos aqui, né? Permitir redimensionamento. E vamos clicar aqui em OK. Então veja como ficou a figura com esses valores. Acontece o seguinte, o GIMP ele faz uma cópia, da figura e cola, né? Veja que apareceu mais uma camada, nós tínhamos duas camadas, apareceu mais uma camada aqui. Então o GIMP ele fez uma cópia da árvore e colou aqui. Então se nós temos mais uma camada aqui, nós podemos, ela está sujeita às leis que regem uma camada, né? Redimensionamento e coisas desse tipo assim. Então uma das coisas que nós podemos fazer aqui por exemplo, se você quiser trazer a sombra para baixo da árvore, né? Às vezes a sombra não fica embaixo da árvore. Então aqui, por exemplo, mas você tem que selecionar aqui Perspective Shadow, né? Sombra, a perspectiva da sombra, a sombra em perspectiva, né? Bem, então você vai na ferramenta de mover e vai na sombra aqui e move a sombra e coloca onde você quiser. E se você pretende apagar alguma coisa, você pode ir na borracha, né? Você vai na borracha e escolhe um pincel diferente, né? Porque você vê que aqui está a árvore aqui, né? Você não é bom usar a árvore. Você pode até usar a árvore como pincel, mas é bom você escolher um outro pincel. Então você vai aqui em pincel, clica aqui e escolhe aqui um pincel. Vamos escolher esse aqui e aumentamos aqui a escala, aumentamos aqui a escala e vamos agora em borracha, né? Vamos em borracha. Bem, então veio a borracha, podemos aumentar mais um pouquinho aqui a escala. E aqui, por exemplo, você apaga aqui a sombra do caule, né? Pode apagar mais um pouquinho aqui, esse bico de sombra aqui que você talvez não queira, né? Aí se você achar que ficou muito alinhado aqui, você diminui aqui a escala, né? Ficou pequenininho aqui, você dá uns cortes aqui, né? Você ajeita aqui de maneira que fique parecido mesmo com a sombra, né? Bem, o jeito aí você é quem dá. Agora vamos editar, desfazer borracha, desfazer borracha, desfazer borracha. Nós usamos borracha várias vezes, temos que desfazer, né? Usamos borracha muito aqui, até que nem devíamos ter usado tantas vezes borracha, mas já que usamos, vamos desfazer. Desfazer camada e desfazer a sombra perspectiva. Agora vamos para o filtro novamente, sombra e luz e perspectiva. Bem, vamos mudar esse valor. Esse valor de 5 aqui, distância relativa do horizonte, vamos colocar esse valor aqui 1. Então você coloca 1 aqui. Então ficou comprimento relativo da sombra 1 e distância relativa do horizonte 1. Então quando você clica em OK, veja o que acontece, tá vendo? Toda a sombra ficou afinada
em 45 graus. Vamos editar, desfazer perspectiva, filtro e sombra, sombra e luz, perspectiva. Vamos colocar aqui 1,1. 1,1. Vamos clicar em OK. Aí veja como ficou, né? A árvore fica, o caule fica mais larga, a sombra do caule fica mais larga aqui no tronco e afina lá para cima. Veja que o caule está com a sombra mais fina lá em cima, né? E a sombra da árvore também, né, que deveria ser mais larga, também está mais fina com esse valor, né? Então vamos aqui em editar, desfazer perspectiva, vamos filtro, sombra e luz, perspectiva. Vamos diminuir aqui distância relativa do horizonte, vamos colocar aqui 0,9. 0,9. Então clicamos em OK e veja que nada apareceu, porque a distância relativa com 0,9 fica tão fino que não aparece, né? Faz desaparecer. Então vamos aqui em editar, desfazer perspectiva, vamos aqui em filtro, vamos aqui em sombra e luz e perspectiva e vamos mudar esse valor aqui para 0,1, né? 0,1 é o mínimo, né? E vamos deixar esse aqui em 5, né, que é o padrão que eles usam, né? 0,1 aqui e 5. Então veja como vai aparecer a sombra. A sombra fica embaixo da árvore, mas veja que a sombra fica ocupando do caule até uma determinada parte lá fora, né? Mas você pode trazer, né? Porque você não pode mover, então você pode ir na ferramenta de movimento e trazer a sombra mais para cá, né? E aqui você pode ajeitar a sombra aí de acordo com o seu gosto, né? Então vamos editar, desfazer, mover camada, desfazer perspectiva. Vamos usar um outro valor aqui, filtro, sombra, perspectiva. Então vamos colocar aqui em 45 graus, vamos colocar 1 grau. 1 grau significa que a sombra deve aparecer, e a sombra ela vai de 0 a 180 graus, né? Então ela vai daqui, desse lado direito, para o lado esquerdo, né? Fazendo um meio círculo, né? Então quando a gente clica aqui, né, tá em 1 grau, tá em 1 grau. Então vamos ver, veja como fica. Mas não é isso que eu quero. Espera aí, eu vou aqui editar, desfazer, filtro, sombra e luz, perspectiva. Vou colocar o valor aqui de 1, né? De 1, valor de 1. De 1 lá de 5 e o ângulo 1. Então veja com esse valor aqui como é que fica a sombra. Olha, a sombra fica assim, para o lado direito. Se você colocar 179 graus, que corresponde a 1 grau do lado esquerdo, né? 180 graus corresponde a 0 grau do lado esquerdo. E 179 graus corresponde a 1 grau do lado esquerdo. Então a sombra do lado esquerdo vai aparecer assim, aqui do lado esquerdo. E à medida que você for mudando os valores em graus, a sombra vai mudando, né? 45 graus, né? A sombra fica aqui.
e 60 graus ela vai mais para lá, 90 graus, vamos experimentar 90 graus, editar, desfazer perspectiva. Então vamos aqui em filtro, sombra e luz, perspectiva, veja aqui em 90 graus como fica, 90 graus, em ok. Olha, veja que a sombra, se você perceber bem, olha, a sombra ficou lá para trás. Pode ver que tem sombra aqui por trás da árvore, aqui tem sombra, né? Então na hora de apagar aqui, você vai ver como a sombra vai lá de trás, vai desaparecer. Olha, editar, desfazer perspectiva. Então veja como vai desaparecer a sombra lá atrás, olha. Tá vendo? Desapareceu a sombra lá atrás. E assim é, 45 graus, 60 graus e assim vai até 180 graus. Bem, eu acho que o que eu tinha a mostrar era isso aí, e acho que não tinha mais nada a mostrar não. Ainda tem, mas o principal já mostrei. Então vamos aguardar um próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.